bem-vindo a mais um episódio do Pod Thelma. E, como sempre, nós vamos falar sobre carreira, profissão, paixão. E hoje com uma pessoa muito especial, uma mulher empreendedora de sucesso, a Michele Wade. Michele, bem-vinda. Que bom ter você aqui, que bom poder compartilhar a sua história hoje para muitas pessoas que vão assistir e que vão ficar inspiradas, eu tenho certeza. Para mim é uma honra, Thelma, estar aqui e de um tema inusitado, um pouco inusitado. A gente estava trocando um pouquinho do que a gente falar de escola, estudo, né? Essa parte, ela me encanta e é para mim uma honra estar aqui. Ah, que bom. E para quem não conhece a Michele Wade, a Michele fez administração de empresa, fez pós-graduação em gestão comercial e de pessoas, muitos cursos na área de gestão, gestão comercial, gestão de pessoas, marketing. E eu vejo você sempre se atualizando, sempre fazendo cursos. E tem mais de 25 anos aí de experiência profissional. Como empreendedora, quantos anos, Michele? Como empreendedora, eu tenho 5 anos. Foi desde 2018 que começou minha trajetória de empreender. Mas eu falo que na vida, né, a nossa trajetória já é o empreendedorismo, né? A partir do momento que você está ali, que você começa a trabalhar, ou até mesmo estudando na faculdade, no colégio, é uma forma de você estar empreendendo. Ah, com certeza. E o que eu esqueci de falar que é tão importante, que faz parte aí da apresentação da Michele? Na verdade, você esqueceu de falar da parte mais importante. Ah, olha só, me corrige. Eu falo que meu nome é Michele Wade, tenho 45 anos, sou apaixonada por Jesus, ele que rege a minha vida. Sou esposa do Aurélio, né, o homem que Deus tinha para mim, tem para mim. E sou mãe da princesa Manuela, que é um presente de Deus na minha vida. E sou sócia fundadora da Festa Escova, que com apenas 4 anos nós já temos 190 lojas no Brasil e mais de 1.700 colaboradores. Ah, mas eu deixei essa parte para você, né? É verdade. Muito interessante, Michele. E que bom você estar aqui hoje para contar como foi essa trajetória sua, né? Porque às vezes a gente está num mundo cada vez mais rápido. Tudo funciona num clique. Num clique eu peço comida, num clique, né, eu resolvo problemas, eu falo com várias pessoas. E só que o conhecimento, muitas vezes, ele não é num clique. Nós precisamos de tempo para estudar, para absorver os estudos. E a gente bateu uma bola aqui antes, né? E a gente estava falando que para você não foi tão simples assim, não foi tão fácil fazer a sua faculdade, né? E conta aí pra gente, como que foi a Michele lá na adolescência? O que ela pensava? O que eu vou fazer? O que ela sonhava? E esse tema ele é extremamente relevante, Thelma, porque nós, em primeiro lugar, não somos uma máquina que liga e desliga. Então, não tem como a gente ser tudo num clique. Por quê? E a máquina, ela é num clique, por quê? Porque ela tem um tempo limitado. A máquina dura 1 ano, 2 anos, tem máquina que dura no máximo 5 anos. E nós somos uma máquina tão perfeita que hoje aí, né, tem gente vivendo até mais de 100 anos. E diante disso, nós somos uma máquina, né, que ela vai se moldando de acordo com aquilo que você conhece, aquilo que você vive, aquilo que você vai ingerindo, né? Você vai absorvendo. Então, quando eu estudei numa escola particular, né? Nessa minha trajetória de escola particular, parte dessa escola meu pai tinha condições de pagar. Parte eu fui bolsista, porque num determinado período da vida meu pai não tinha mais condição de pagar e nós conseguimos, eu e minha irmã, uma bolsa de estudo que nos levou a dar continuidade nessa escola particular. Mas eu tinha um grande desejo de ter uma formação. Na época, como adolescente, eu tinha vontade de ser advogada, de fazer direito,
porque me instigava. Eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, sempre gostei muito dessa parte de entender um pouco o ser humano, e eu ficava me imaginando, né? Como eu vou lidar quando eu tiver que defender alguém, né? E eu sempre gostei dessa parte de atuar. Ao mesmo tempo, eu gostava muito da parte comercial, sempre fui negociadora. Eu falo que eu empreendi o meu primeiro negócio, eu tinha 9 anos, quando eu criei no banco da praça, em frente à minha casa, uma lojinha, que eu pedi bijuteria, os vizinhos, e comecei a vender. E minha mãe tinha um guarda-chuva da Coca-Cola, daqueles de praia, e eu falei que era a lojinha da Coca-Cola. E o pior é que eu vendia mesmo, né? Então eu também sempre tive essa veia comercial. Mas o meu desejo de estudo era fazer o direito. E eu sou de uma cidade do interior chamada Patrocínio, fica em Minas Gerais, né? E na minha cidade não tinha recurso para estudar, né? A gente não conseguia estudar. Eu sei que hoje os tempos estão diferentes e eu sei que muitos vislumbram, né, que não precisam do estudo. Mas na minha época, e depois eu vou falar o que eu penso disso hoje, na minha época era totalmente contrário. A gente sabia que para a gente chegar em algum lugar a gente precisaria de estudar. Então, o estudo ele era intrínseco para nós porque ele fazia parte de uma formação intelectual, profissional e financeira. Então, estudar nessa época sempre foi, né? Era mais ainda um privilégio para poucas pessoas. Não era todo mundo que tinha oportunidade de estudar. Exatamente, isso é um ponto muito relevante, porque, exemplo, eu era de uma cidade do interior e não tinha faculdade na época, né? Então eu teria que me deslocar para uma outra cidade vizinha próxima para que eu conseguisse realizar o meu sonho. Isso era caro, né? Então, para o meu pai era muito difícil eu fazer esse movimento de poder estudar. Só que eu sempre valorizei o estudo e também eu tinha já, né, olhando hoje no meu passado, eu já tinha uma veia empreendedora, porque eu era um pouco inconformada com algumas coisas, né, que eu cheguei a vivenciar. Que coisas assim? Nem sempre meus pais tiveram condições financeiras, né? Nós tivemos muita escassez, nós vivemos escassez, limitações, passamos muita dificuldade. Quando eu mudei de Patrocínio para Goiânia, foi no movimento, né, que meu pai tinha perdido tudo, e nós viemos para cá justamente para recomeçar a vida e principalmente com a oportunidade que a gente tinha. Nós vamos poder estudar, porque lá tinha faculdade. Então, nós tínhamos o desejo que o estudo poderia nos levar além. E até porque, Thelma, uma coisa que eu tinha um bichinho aqui dentro de mim, eu falava assim, gente, eu não nasci rica, mas eu posso ficar rica. E eu sabia que ia ter uma caminhada, né? Eu sempre fui observadora, tipo assim, como que eu posso chegar lá? Curiosa. E eu sabia que o estudo poderia me levar. Seria uma mola propulsora para chegar. Uma parte fundamental. Exatamente. Uma parte muito importante. Exatamente. Você, então, pode dizer que o estudo, ele mudou sua vida? Ele mudou a sua história? Como que eu vejo o estudo na minha trajetória? Quando eu mudei para Goiânia, que eu gostaria muito de estudar, eu não consegui passar numa faculdade federal. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar para depois estudar. Eu tive que realmente, com o esforço do meu trabalho, pagar a minha faculdade. E isso demorou um tempo, né? Porque eu tinha que ajudar em casa, era um processo novo para nós morarmos em outra cidade. Eu arrumei o meu primeiro emprego, mas eu tinha uma visão seguinte, eu sempre acreditei que tudo tinha um tempo, né? E que eu só tinha que esperar o tempo certo. Eu sou o tipo da pessoa assim. O trem vai passar, eu só tenho que estar pronta para subir nele. Eu não quero perder a oportunidade. Exatamente. Mas eu sabia que ela existia uma caminhada, existe um tempo de maturidade. E eu nunca fiquei brigando com esse tempo. Porque eu sabia que ele ia chegar e ele ia ser uma forma natural, que hoje é diferente, né? Hoje a gente vê os adolescentes, eu convivo com adolescente, eu tenho filha pequena, né? Querendo burlar esse tempo, diminuir esse tempo, né? Mas até mesmo quando você diminui o tempo das coisas, você pode pagar um preço alto, porque você talvez não esteja preparada para aquele amadurecimento momento mesmo, né? Então, assim,
E isso é muito importante da gente falar. Por quê? Porque, pensa, você com 16, 17 anos, 18, você está pronto realmente para decidir a carreira, a profissão, o curso da sua vida? Você, Então, assim, eu tinha, a eu gente tem queria, vontade, claro. né? Claro que você tem vontade de falar assim, não. No meu consultório, quando eu atendo os adolescentes, eu vejo essa ansiedade, sabe? Porque assim, mas metade da turma sabe, eu acho que eu não vou fazer nada, não nasci para nada, não, acho que não vou fazer faculdade, não, hoje não precisa disso, não. Não, né? Muitas pessoas não terminaram ou não fizeram um curso superior e conseguiram empreender, conseguiram ficar ricas. Então, isso vai acontecer comigo também. E assim, desvalorizam às vezes o estudo. Mas é importante falar que não é só desvalorizar o estudo, é não entender a importância do estudo. E eu sempre digo assim, para os pais, né? Isso é uma coisa nossa, dos pais, da gente sempre incentivar os nossos filhos. Porque em muitos momentos, não é que ele está desvalorizando o estudo, ele não entende. Ele simplesmente não sabe aonde aquilo vai dar. É uma chatice quando você não sabe. Para que eu estou estudando física, matemática, biologia, Exatamente. química? É uma chatice, né? E na verdade a gente tem que despertar e ter essa comunicação, essa paciência para falar para os nossos filhos, filho, faz parte, né? Você Exatamente. precisa aprender, você precisa passar por essas etapas. A gente precisa cumprir etapas. E essa vida de clique, ela tira meio esse. Pensa, um ano, né? Não sei, daqui a um tempo eles não vão encurtar aí 3 anos em um. Exatamente, a gente não sabe como vai ser, mas o que que eu vejo quando um adolescente ou até mesmo um adulto vira e fala assim: eu não preciso de estudar porque tem pessoas que deram certo, empreenderam e ficaram ricas sem estudo. Mas ele esquece de olhar quem deu errado, que é a maioria. Com certeza. Então, tem muitas pessoas que não estudaram, empreenderam, e isso, se você for, você vai ver que mais de 2.000 empresas, elas fecham todo ano com menos de 2 anos. Olha Que só. muitas vezes são de pessoas que empreenderam sem conhecimento. Talvez não tinha bagagem do estudo. Aí tem aquelas, óbvio, que não teve oportunidade ou condições, e tem aquelas que não quiseram, né? Então, eu falo o seguinte: tem coisas, Thelma, que não tem como eu escolher que vai acontecer comigo. Exemplo, um problema de saúde ou alguma coisa que não está na minha mão, mas eu escolho como passar por ela. E quando eu encurto caminhos, exemplo, eu falo, o estudar não é importante, eu estou falando o seguinte: conhecer não é importante. Mas vamos lá, como é que a gente imagina que uma pessoa inventou, vamos supor, né, a cura, um remédio que cura, exemplo, a dor de cabeça? Foi através do estudo. Alguém estudou para conhecer, para fazer o remédio da dor de cabeça. Então, o conhecimento, na verdade, é o que nos vai levar, que vai nos levar adiante. E hoje, exemplo, eu fiz faculdade tardia, não fiz Quantos a anos? Você faculdade do entrou meu com quantos sonho. anos no seu curso? Eu fiz faculdade com 28 anos, porque eu precisei trabalhar primeiro para poder conseguir pagar uma faculdade. Porém, eu não desisti dela, né? Porque Era eu um sonho, era né? um sonho, Se porque formar era é uma realização, importante, né? é importante. E posso te falar uma coisa? As pessoas, eu vejo adolescentes falando que não quer ir para a faculdade. Gente, ir para a faculdade é maravilhoso. Eu sempre falo É isso, maravilhoso. gente. É um momento que você conhece gente igual a Nossa. você, que está sonhando como você, sai em grandes sociedades, sai em grandes amigos. Gente, e outra coisa, É um network para a vida toda, e né? as festas da faculdade, que se você não for, você não vai conhecer também, né? Michele, interessante. E aí, entrando nesse assunto, né? Eu quero te perguntar, o que que você acha? Você acha que um adolescente com 14, 15, 16, 17 anos, 18, ele sabe, ele tem propriedade para sozinho descobrir qual é a carreira da minha vida?
Olha, Thelma, eu acredito que alguns pode ser que sim. Exemplo, a minha dermatologista, ela tem 2 filhos e os 2 são médicos. Ou seja, a carreira dos pais inspirou ela desde criança. Então, isso pode acontecer. Eu tenho amigos que são advogados, que os filhos se tornaram advogados, porque existe algo que já está intrínseco dentro de casa. Mas também pode ser que esse mesmo advogado tenha filhos que não se identificaram. Tipo assim, eu não quero a vida do meu pai, morre de trabalhar, trabalha até 10 horas da noite, não é isso que eu quero. E aí, esse adolescente, ele vai precisar de ajuda para encontrar. E glória a Deus, hoje nós temos ferramentas para que eles sejam mais assertivos na sua escolha. Porém, é óbvio que tudo que a gente vai fazer de escolha, a gente pode acertar ou errar. Exemplo, eu te falei que eu queria ser advogada, que eu queria fazer direito. Eu não fiz direito, né? E quando eu fui buscar o meu curso, eu tive... E naquela época foi uma frustração não fazer direito. Claro que foi, porque eu não consegui fazer aquilo que era um desejo do meu coração. Mas eu também não me pego às frustrações. Eu sou uma pessoa que aprendi que resiliência faz parte do contexto da sua vida. Foco na solução. Foco na solução. E o que eu tinha era, naquela época, a administração de empresas era algo que eu conseguia estudar e trabalhar. Então, era um curso que me dava condições rápidas de retorno financeiro. Diferente do direito, que eu ia ter que estudar, ficar muito tempo não ganhando dinheiro ou ganhando muito pouco, que não daria para o meu sustento. Então, tudo isso é uma análise, né? Exatamente. Você faz. Tudo isso, eu tenho que fazer algo que eu possa conciliar com o meu trabalho, porque eu não posso ficar sem trabalhar. Exatamente. E que também seja um curso importante para que eu possa crescer e ter uma carreira dentro daquela empresa. Exatamente. Que a gente estava conversando aqui, né, antes, e a Michelle, gente, ela veio do interior, de uma cidadezinha pequenininha, teve toda essa trajetória, esse esforço próprio, essa determinação que eu vejo em você, que veio desde criança, de querer estudar, de não desistir, e teve que começar a trabalhar para poder depois entrar numa faculdade. E, assim, é a realidade de algumas pessoas. Nem sempre, né, as famílias podem aí, eu acredito que todo mundo que pode faz isso, né, proporciona aos filhos ali, não, só estude, fica por conta de estudar, entra na faculdade que você quiser, eu vou te apoiar. Que bom, se você tiver isso, agarra essa chance. Mas nem todas as pessoas têm. Então, você começou a trabalhar e... no fruto do seu trabalho, você falou, agora eu posso estudar, agora eu estou ganhando um salário que dá para me sustentar aqui, cuidar das minhas coisas, e dá para eu estudar. E conciliar horário, né, Michelle? Porque trabalho e estudo é um desafio a mais. Exatamente. E aí a gente precisa falar, né? Se você pode aí ficar por conta de estudar... Gente, valoriza isso, né? Meu Deus, penso, isso é privilégio. É muito mais leve, graças a Deus. Privilégio quem tem essa oportunidade. Graças a Deus. Comigo foi assim, né? E assim, eu fiz tudo mais rapidinho. Mas a gente sabe que o cérebro leva um tempo para amadurecer. Então, quando a gente fala assim, gente, com 15, com 14, 15, 16, 17 anos, 18, o cérebro... ele não está totalmente maduro. Ele vai amadurecer lá para os 22, 24 anos. Só que, você disse aí, às vezes eu já sei o que eu quero fazer, mas eu percebo que o jovem, o adolescente que não sabe, ou até mesmo o adulto que já está na faculdade e já está frustrado, e já fez 2 anos, e quanto mais ano ele faz, mais frustrado ele fica, né? E, às vezes, desistir de um curso é difícil, né? Então... se a gente fizer naquela época ali, é mais tranquilo. E quando você fala assim, eu queria fazer direito, porque eu gostava, que você falou, você deu Eu gostava de me imaginar ali, né, tendo que defender, de que discutir uma situação. Eu gostava daquele ambiente, sabe? De discussão, de negociação. Era o que você via à distância. E é interessante, Michelle, falar disso, porque assim, quando a gente é jovem, eu também dei muita sorte na minha profissão, porque eu não tinha uma noção do que era ser um psicólogo. Eu achava bonito. Né? A gente sabe um pouquinho daquela profissão e a gente acha assim, não. Semana passada eu estava atendendo uma adolescente, ela tem
15 anos. E eu falei assim, você tem noção de qual curso isso te incomoda? Ah, me incomoda muito. Meu irmão disse que eu combino com agronomia. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Ah, porque eu gosto de planta. Eu falo, olha, mas olha só, entende? Então, assim, às vezes o jovem é levado a escolher algo porque ele não sabe, o outro vai escolher para ele, ele simpatiza com a ideia, e aí quando chega na hora que eu tenho que resolver esse problema, eu vou pelo que o meu irmão falou, eu vou pelo que minha mãe acha, e é muito importante a gente dar valor nessa descoberta. E o estudo ele é muito importante porque na época, né, eu comecei a trabalhar numa loja, eu era vendedora, e foi um processo maravilhoso de aprendizado, de me descobrir no trabalho, lidando com pessoas, mas eu tinha o primeiro alvo que eu tinha, o primeiro sonho que eu tinha era de trabalhar num banco. E até para eu entrar no banco, eu tinha que estar fazendo faculdade. Então, grandes empresas, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu não quero empreender, mas eu quero trabalhar numa grande empresa, quero trabalhar no famoso Google, quero trabalhar no famoso Facebook, né? E aí você pensa assim, eu não preciso estudar. Se você não tiver currículo estudantil, você não entra nessas empresas. Se você não tiver uma trajetória de estudo, você não entra nessas empresas. Se você não tiver hoje... Porque, na verdade, hoje, faculdade é uma premissa que, na minha época, a gente chamava de segundo grau. Hoje, se você não tem faculdade, dificilmente você vai conseguir um emprego numa grande empresa. Então, No mínimo, né, Michele? A gente pode falar que hoje a faculdade, o curso superior... Até porque ele está muito mais acessível. Exatamente. Então, o curso superior, hoje, ele é o mínimo. É o mínimo, exatamente. Porque, assim, o conhecimento que a gente adquire é para quê? Para nos colocar um passo à frente, né? Então, como eu sempre almejei nesse período da minha vida trabalhar num banco, depois de ir para uma multinacional, eu também sabia que seria necessário um estudo. Eu sempre fui muito consciente com isso, Thelma, porque eu sabia, eu ficava buscando os elementos necessários para que a hora esse trem passasse, eu subisse nele. Então, eu sabia que isso era uma composição, né, de estudo, de conhecimento, e até hoje, que eu já tenho o meu negócio, a gente não para de estudar. Minha sócia agora, a Márcia, está em São Paulo fazendo um curso, eu estou indo domingo, vou passar uma semana de imersão estudando numa sala de aula, né, com papel e caneta, uma semana estudando, e hoje eu já tenho a minha empresa. Eu poderia me dar o luxo de falar assim, não vou fazer mais nada, né? Mas não, até porque eu tenho uma frase o seguinte, o que te trouxe até aqui, o conhecimento que você tem, que te trouxe até aqui, não é o que vai te levar adiante. O que te trouxe até aqui vai te deixar aqui. Só que eu não quero ficar aqui, eu quero ir adiante, então eu preciso de conhecimento, né? E o conhecimento, ele também passa pela sala de aula. Não é só a sala de aula, até porque a teoria da sala de aula, ele vai te preparar para a hora que você for para a prática. Então, ele vai te dar os insights na hora que você estiver na prática. E não é num clique. Michele, muito interessante isso que você falou, essa frase, né? Ela é muito impactante. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Mas para você ir adiante, você precisa aprofundar, você precisa continuar buscando. Exatamente. Né? E nesse sentido, como você poderia dizer assim, quais as características de uma pessoa, de um jovem que sonha em ter uma carreira numa grande empresa? Thelma, a gente precisa do estudo, que a gente está falando aqui muito bem, mas a gente precisa também de proatividade. O que eu sinto hoje também na falta nas grandes corporações, pessoas proativas. As pessoas querem fazer somente o arroz com feijão. Vou te dar um exemplo. Quando eu entrei no Unibanco, eu entrei como telefonista. Eu era um serviço terceirizado e eu tinha um sonho de me efetivar no banco. Eu queria trabalhar para o banco. E o meu horário de trabalho era até às 16 horas. Após as 16 horas, eu ia ajudar os gerentes de contas, né? Lá tinha um cargo que chamava assistente de gerente. Então, das 16 até as 18, 19 horas, eu ia trabalhar sem ganhar absolutamente nada,
sendo assistente de gerente. Eu estava aprendendo o ofício e ajudando eles. Então, eu sempre tive essa mentalidade. De fazer mais. Exatamente. De buscar suas oportunidades. Exatamente, porque isso para mim é uma proatividade que eu enxergo para mim. E eu sei que tem pessoas que enxergam isso assim. Eu não vou fazer, não tô ganhando nada. O que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Só que o que eu estava ganhando com isso? Um conhecimento que me levaria ao cargo que eu desejo. Você estava ganhando um super treinamento, Exatamente. Né? Porque hoje em dia, o que acontece nas grandes empresas? Eles não querem contratar pessoas para treinar elas no cargo. Eles querem contratar pessoas prontas para o cargo. A pessoa vira e fala assim, não, o dia que eu chegar lá, eu aprendo. Você nunca vai chegar lá. Porque hoje as grandes empresas, elas querem pessoas que já estejam prontas. E estar pronto é isso. Cada momento que você muda de fase, você precisa de conhecimento. Então, exemplo, quando eu comecei lá no Unibanco, e aí eu fui, aprender sem remuneração nenhuma, logo em seguida apareceu uma vaga, ia ter um processo seletivo. O que eles fizeram? Eu já estava pronta. Eu já tinha aprendido, eu já sabia o trabalho. Para que eles iam contratar? Aí eu fui efetivada. Com 2 meses que eu estava no banco como telefonista, eu já fui promovida. Então, eu vejo que falta um pouco dessa proatividade. Hoje eu percebo que no mercado que as pessoas estão muito assim... quanto esperando, que eu vou... esperando. E assim, quanto que eu vou ganhar? Eu sei que é importante quanto você vai ganhar. Quanto tempo? Exatamente. Que hora que eu saio? Exatamente. Não gosto de trabalhar sábado. Eu vou te falar uma coisa que está acontecendo comigo hoje como empresária. Hoje você contrata muito, exatamente. Né? E quando a pessoa chega para mim e fala assim, não, porque eu quero muito aprender. Aí sabe o que eu falo para a pessoa? Você vai me pagar? Porque eu tô querendo te contratar para te pagar pelo seu conhecimento. Agora, se você vai aprender comigo, eu quero saber quanto que você vai me pagar. Nossa, e como que a pessoa sai dessa pergunta, Michele? Ela entrevista que isso acontece? Numa entrevista. Porque as pessoas estão muito... E isso é uma verdade. E não é prepotência, não, Thelma. Porque as pessoas precisam se preparar para as vagas. As pessoas querem grandes cargos, mas não querem se preparar para eles. Aí, engraçado, a gente sabe que um tempo lá atrás, 30, 20 anos atrás, as empresas realmente não tinham outra saída a não ser treinar e treinar e investir ali naquele funcionário. Uhum. Por quê? Porque não tinha tanto curso, não tinha tanta gente no mercado. Uhum. Só que o mundo está mudando e mudando rápido. E se a pessoa não entender que, bom, peraí, você tem 1 ano, 2 anos que você está desempregado e você não fez nenhum curso. Exatamente. Porque tem tantos cursos gratuitos também, não tem? Exatamente. E aí, tá vendo que tudo passa pelo estudo, pelo conhecimento, porque às vezes as pessoas acham que estudar é só ir fazer uma faculdade. A faculdade, igual a gente falou, é o mínimo necessário. É o mínimo necessário para você ir para a sua jornada. É óbvio que eu sei que tem casos de pessoas que não fazem faculdade e dão super certo, mas são casos de exceção. E as pessoas tratam as exceções como regra. É importante falar disso. Exatamente. Né? As pessoas veem um case de sucesso de alguém que não estudou. Pode falar, vamos falar. O dono do Facebook. Exatamente. Ele nunca pode dizer que ele não estudou. Com certeza ele deve estudar, deve ser uma pessoa super curiosa, com certeza até hoje, mas... mas na história do Facebook, aonde que ele construiu o Facebook? Na faculdade. Na faculdade, ele estava lá. Com quem? Com um colega de faculdade. Então, ele não terminou a faculdade, mas ele foi para lá. E não foi qualquer faculdade, né? Exatamente, ele estava dentro do universo, então ele estudou. Com certeza. Ele estudou, só que antes de terminar o curso, ele descobriu algo que para ele foi fenomenal. Mas aonde que ele estava? Num ambiente de faculdade, num ambiente de universidade. E ali, criando ali oportunidades, o network. Eu escutei uma frase uma vez, eu nunca esqueci essa frase, eu gosto muito dela. A sorte
favorece os bem preparados. Então, assim, Perfeitual. não existe sorte, Não. existe a oportunidade se você estiver preparado. Exatamente. E se você não estiver preparado, tem uma vaga, mas precisa ter esse curso superior, fez? Não está preparado. Exatamente. Porque às vezes, eu vou falar o seguinte, às vezes a pessoa vai se descobrir num caminho que às vezes nem é a faculdade que ele exerceu, né? Pode isso acontecer, mas você pode ter certeza que aquele curso, de alguma forma, vai fazer a diferença. Exemplo, quando eu fui fazer administração, que eu te falei que não era o curso dos meus sonhos, eu percebi que o curso de administração, ele não era só para eu empreender, ele era para minha vida. Porque você tem que administrar casa, família, dinheiro, amigos. Você tem que. A nossa vida é uma administração. E na época você não entendia, não percebia isso. Não entendia. E eu comecei a ver na minha jornada que aquilo poderia ser relevante, sim. Então, assim, eu trilho essa parte de conhecer, de estudar, de fazer curso com algo que está me preparando para um próximo nível. Né? A gente se prepara para um próximo nível. Como? E aí tem diversas formas. Estudos. Eu falo o seguinte, pessoas que você conhece, o ambiente que você escolhe para estar. Né? O ambiente que você escolhe, as pessoas que você escolhe é maravilhoso. Eu falo que eu amo sentar numa mesa onde eu sou a que não sabe nada. Eu quero sentar em mesas que eu não sei, que eu sou a mais analfabeta daquele pessoal. E aí você vai aprender. Olha que coisa mais rica. E a gente é importante falar disso para o jovem. Por quê? E sempre que eu tenho oportunidade lá no consultório, eu falo. Olha só, tô sem amiga, tô sem amigo, ninguém me chama, mudei de escola, agora não tenho mais minhas amigas. Falei, excelente oportunidade para você conhecer novas pessoas. Vamos traçar o perfil do amigo? Porque não é qualquer pessoa que a gente pode deixar entrar na nossa vida. E é tão interessante que aí a gente faz. Quer namorar? Vamos traçar o perfil do namorado? Mas isso aqui não existe. Olha só, porque se você começa, você vai fazer novos amigos. Então, você sabia que você é a média aí das 4, 5 pessoas que você mais convive? Exato. Então, se você for a mais inteligente da sua turma, você vai aprender com quem? A gente fica até sem graça, né? Se você fala mais ou menos bem, não gosta assim, procura não errar, falar certinho. E quando você só tá com aquele grupo ali que não importa com isso e todo mundo tá falando errado, você acha que você vai ensinar o pessoal a falar direito ou você vai cair seu nível e vai começar a falar daquele jeito? E aí eu tento, assim, entrar nesse momento e quando a gente realmente traça esse perfil, o que é traçar perfil, né? Quais são as coisas que você não abre mão para uma pessoa ser seu amigo? Tem que ser atencioso, tem que ser dedicado, tem que ser divertido, legal, tem que gostar de estudar, porque, né, se não gostar aí não tem que ter ambição, porque senão não vai combinar comigo, ou não, né? Então, assim, coisas que você não abre mão. E para ser seu namorado, sua namorada, seu parceiro. Então, se a gente faz isso na hora de selecionar alguém para trabalhar na sua empresa, Michele, vamos trazer para a empresa, né? Para trabalhar na sua empresa. O que uma pessoa tem que ter ali, o que você não abre mão? Olha, o que eu não abro mão? Primeiro, de ser proativo. A pessoa tem que ser proativa e eu prezo muito a cultura da empresa. O que é a cultura? Exatamente os valores que as pessoas têm, que elas vão construindo durante a vida. Então, tem que ter reciprocidade com meus valores e, principalmente, tem que ter o conhecimento necessário para a vaga. Ela tem que ter conhecimento e às vezes, experiência, porque tem vaga que você contrata pelo conhecimento e a pessoa vai adquirir uma experiência. Por isso que existe o estágio, por isso que o médico, quando sai da faculdade, ele tem que fazer residência. A gente sabe que tem essa trajetória, mas olha o que eu estou falando. Eu quero que ela tenha o conhecimento. E aonde que ela vai buscar isso?
Através dos estudos. A hora que você volta nessa premissa, ela volta para os estudos. Aí o adolescente, ele cresce e ele fala assim, não sei fazer nada, eu tô perdido, não sei o quê. Por quê? Na hora que ele vai buscar um leque de emprego, o que ele fala? Mas eu não estudei. Eu não tenho conhecimento necessário. Eu posso até não ter a preparação, né? A experiência. A gente não nasce com experiência. Exatamente, mas eu tenho conhecimento. E através do conhecimento eu vou ganhando as vagas, né? Que vão me dar esse caminho. Mas o que eu percebo também muito forte, também é assim. Eu brinco que para mim, a única coisa que começa por cima é buraco. E as pessoas hoje querem começar por cima. As pessoas querem começar sendo presidentes das empresas. Quando eu criei a Festa Escova, né? No dia da inauguração, eu e a Márcia tava lavando o chão da empresa. Você tá disposto a lavar o chão? Você tá disposto, né? A fazer o que precisa ser feito. Eu lembro que quando eu comecei a Festa Escova, eu manobrava carro, eu servia café, eu limpava chão, né? Então, assim... as pessoas acham que empreender é se tornar o presidente da empresa e mandar todo mundo fazer as coisas. Não, meu querido. Trabalhar menos. Às vezes eu só muito pelo contrário, né? Você é a pessoa que vocês mais com certeza, trabalha e ganha menos. E ganha menos. Porque no dia que falta para pagar, é o seu que é o primeiro a ser cortado. Exatamente. Então, as pessoas estão querendo o sucesso, mas não querem viver o processo. E nesse sentido, olha só. Então, vamos dar um enfoque aí. Você falou de proatividade. Às vezes, a pessoa não sabe o que é proatividade. Proatividade, ser proativo é se antecipar. Exatamente. Né? Você buscar oportunidades. Como você fez ali no banco. Você podia ir embora 4 horas. Exatamente. Mas você ficava até 6, 7. Ali você estava sendo proativa. Exatamente. Eu estava fazendo além. Eu estava buscando oportunidades. Eu queria aprender mais. Exatamente. E... Então, é fazer algo que ninguém está te pedindo. Exatamente. Na Avon, eu tenho outro exemplo de proatividade, porque eu queria me tornar uma líder. Eu queria me tornar chefe dos meus pares. Eu queria crescer. E aí, eu fiquei pensando assim, né? Como que eu vou fazer isso? Porque, para eu ser líder delas, elas têm que me enxergar como líder. Então, eu comecei a usar a proatividade, eu fazia o meu trabalho, e muitas vezes eu ia ajudar as outras a fazer o delas. Michelle, você ganhava o quê? Nada. As líderes? As outros pares meus, as minhas outras colegas. Nós éramos gerentes e cada uma tinha uma região na época da Avon. E aí, eu ajudava as minhas colegas a baterem as metas delas. Eu ajudava. Por quê? Quando eu ia lá ajudar, eu estava sendo proativa, eu estava servindo, mas ao mesmo tempo, eu estava ganhando a confiança dela. Você tinha um objetivo, né? Eu tinha um objetivo, eu queria ser líder, eu queria crescer, eu queria ser promovida. E ali você estava exercendo uma liderança sem cargo. Exatamente. Existe isso. Talvez você nem... Não sei se você já sabia, que eu acho que nessa época você já sabia, mas muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe que você pode ser líder sem ter o cargo de líder. Mas você só vai ser líder o dia que você entender isso. Porque ainda mais hoje, as pessoas querem contratar líderes prontos. E para você estar pronto, você vai ter que se posicionar como líder sem ser para você chegar. E aí, tá falando de novo de perfil, né? Exatamente. Você proatividade. E o principal, Thelma, as pessoas vão para exercer esse papel que eu exerci, as pessoas têm que entender que para tudo tem um tempo. A Bíblia fala que tudo para ter um tempo debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Uma criança, ela não nasce falando. Né? Então ela tem tempo para ela vir falar. Desenvolvimento, né? Já fala ali, fases do desenvolvimento. Exatamente. E quando a gente amadurece, se torna adulto, é a mesma sequência. Só que hoje, como a gente está vivendo o fast food, a moda do fast food, a moda do clique, um clique você tem tudo na mão, né? Mas a sequência de você chegar a ter condições de dar um clique, porque até para você comprar um iFood você tem que ter dinheiro, você tem que ter um padrão de vida, né? Você precisa de ter uma caminhada, né? E Thelma, eu tenho uma caminhada de muitos desafios, muita dificuldade, muita luta,
e de conquistas. E vou te falar, eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque para eu chegar na minha conquista, eu tive que passar o desafio. E a grande questão é como eu passei. E por que que eu escolhi passar de uma forma que eu falo, né? Que a gente tem que ter leveza, sabedoria e entender o tempo de todas as coisas, né? Até para plantar. Tem gente que fala assim, né? Tem época, né? Tem o É tempo época, certo. tem o tempo certo. Pega uma manga, né? Você coloca lá, tem duas mangas verdes. Uma demora mais tempo para amadurecer, mas na hora que você vai comer, ela é maravilhosa. E tem uma que ela é manga de vez, ela amadurece à força, porque ela quer entrar, ela quer fazer, ela quer ficar rica sem estudar, ela quer. Não tem gosto, não tem sabor, não vale nada. Ninguém quer comprar. Então, existe uma trajetória, um processo para todas as coisas e nós temos que respeitar. É igual o tempo de ser criança, o tempo de ser pré-adolescente, o tempo de ser adolescente, mas as pessoas querem sair de criança para adolescente e querem pular para adulto. Né? Então, o mundo acelerado, exatamente. Né? A gente já acelera ali o áudio ali. Então, encurtando o tempo de todas as coisas, né? E perde o sabor, como você está falando da manga, não é? Perde. Então, assim, eu sei que é muito bom ver as conquistas, as vitórias, mas nós temos que entender que existe um processo, né? E esse processo, ele é reduzido quando você tem conhecimento. Você pode ter Então, certeza. você ganha tempo estudando. Exatamente. Quando você acha, as pessoas acham que perde tempo, né? Você tá achando que você está perdendo tempo estudando? Você está ganhando. Você tá encurtando o seu caminho. Exatamente. Sabe por quê? Porque você não vai estudar agora. Aí você fala assim, não vou estudar, não preciso de faculdade. Lá na frente você vai ter que voltar para a sala de aula. Porque o mercado exige. Exatamente. Se quiser trabalhar numa grande empresa, vai precisar ser assim. Se quiser empreender, vai precisar de estudo. Porque não se sustenta as coisas sem conhecimento, né? E o que você está falando aí? Proatividade, você falou de valores, de princípios, né? Que tem que ter, para trabalhar na sua empresa, tem que ter valores, princípios que tem a ver com a cultura da empresa. Exatamente. Né? Porque são pessoas que vão se somando ali. E ter o conhecimento, ou seja, tem que ter atitude, tem que ter comportamento, mas também tem que ter o conhecimento. E, muitas vezes, esse lado comportamental, emocional, atitudinal, ele não vem, você não aprende isso no curso, na faculdade. Né? Como que você desenvolveu isso? As suas emoções em muitos momentos, os seus comportamentos, o que você teve que mais moldar para que você pudesse conquistar o que você queria? Isso que você falou é maravilhoso, porque também tem um outro lado, né? De pessoas que têm muito conhecimento, mas não tem comportamento, né? E eu falo, muitas às vezes a gente contrata pelo conhecimento e demite por comportamento. Exatamente. Isso acontece em muitas empresas, inclusive em grandes cargos de CEO, CFO, diretoria. Grande parte tem muito resultado, mas o comportamento leva as pessoas a serem demitidas. Thelma, eu falo que é uma composição de várias coisas mesmo, né? Tem a ver, claro, com a criação que eu tive com meus pais, os valores que meus pais me passaram, aquilo que eu queria para minha vida. Desde muito nova, eu já regia a minha vida, exemplo, né? Eu sempre quis casar, sempre quis constituir família, eu sempre gostei de ser mulher, né? Para mim é uma dádiva de Deus ser mulher. Então eu queria me compor no mercado com os comportamentos que condizia com isso. Sou cristã, então eu tinha, os meus comportamentos tinha que condizer com aquilo que de fato eu pregava, aquilo que eu falava, e eu ia moldando isso. E eu falo uma coisa maravilhosa que a Bíblia fala, é que a gente tem que ter uma multidão de conselheiros, né? Então a gente buscar também profissionais que entendam melhor que a gente, que possam nos moldar no comportamento. Eu tive uma experiência maravilhosa com uma psicóloga comportamental e que eu entendi que os meus comportamentos poderiam ser moldados. Olha que interessante. E às vezes as pessoas não se deixam ser ajudadas. Exatamente. Acham que, tá muito cedo, ele vai aprender. Isso também é encurtar caminho, né, Michele? Encurtar caminho. E os profissionais, eu respeito cada área. Cada área tem o seu profissional que estudou
para isso, para entender e eu poder aprender. Então, eu sempre gostei de estudar o comportamento humano, a gestão e trazendo, né, as pessoas que são importantes para te ensinar. E quando eu fui buscar essa psicóloga comportamental, eu estava querendo aprender 2 pontos, né? Como me posicionar na empresa para eu avançar. E também eu queria melhorar o meu relacionamento com, na época, hoje meu marido era meu namorado. Então, eu queria entender como me posicionar de uma forma diferente. E para mim, a psicologia comportamental, ela te ajuda a isso. Tipo assim, ela te mostra que um comportamento, se uma ação sua tem uma reação do outro, né? Então, eu sempre falava assim, se eu fizer isso, eu vou ter a reação do outro. E às vezes, também, você acredita que eu chegava a fazer só para ver se aquilo ali ia acontecer? Dava certo mesmo? E você acredita que acontecia? Menina, eu falava assim, a mulher tem bola de cristal, não é possível que eu fiz e deu certo. E é exatamente isso. Então, ação e reação. E aí tá lá na lei da física, ó. E eu sou apaixonada pela psicologia comportamental, sabe? Eu sou apaixonada pelo comportamento humano. Às vezes eu fico em algum ambiente que eu gosto e eu fico reparando como as pessoas agem naquele ambiente. Eu gosto de entender o comportamento das pessoas. De observar, né? E eu gosto de estudar também o comportamento. Por quê? O comportamento das pessoas vem mudando, assim como a festa escova. Ela foi criada porque o comportamento das mulheres mudaram. As mulheres hoje não têm tempo e elas querem ser donas do seu tempo. Elas não querem agendar um horário no salão. Elas querem. Às vezes nem lembra de agendar. Lembra. Nossa! E às vezes ela tá fiz. passando na porta e ela quer descer. Então, isso é mudança de comportamento, né? Exemplo, eu fico vendo, antes a gente ia no salão na sexta para passar o final de semana bonito. Hoje a gente vai segunda. Porque a gente quer ficar bonita pro trabalho. A gente quer ficar bonita no dia a dia. Mudança de comportamento. Tudo isso está ligado à ação e reação. E Michele, voltando a isso, você já era adulta, já empresária, já ali com seus resultados, com muito estudo, mas você ainda assim sentiu necessidade de procurar ali uma ajuda para resolver alguns pontos que não é da sua especialidade, né? E uma ajuda com a terapia, com o psicólogo comportamental que você está falando. Quanto você acha que uma ajuda assim otimizou o que para você? Valeu o que para você? Menina, eu falo que isso é ajuda de milhões, né? As pessoas falam assim, isso aqui é a foto de milhões. Eu falo que são ajudas de milhões. Por quê? Porque quando você ajuda a superar um problema emocional ou um comportamento que ele está em desequilíbrio, exemplo, uma pessoa que compra demais, uma pessoa que come demais, uma pessoa, tudo que é demais, uma pessoa que está disfuncional. Exatamente, né? Quando a pessoa está fora do equilíbrio ou está disfuncional, como você trouxe, adorei essa palavra, disfuncional, ela precisa de ajuda para voltar para o eixo e nem sempre ela vai conseguir sozinha. É igual um vício. Né? Ela precisa voltar para o eixo. E eu vejo esses profissionais como algo maravilhoso que a gente tem para nos ajudar. E eu sou super adepta. E eu não tenho problema em falar que eu faço uso de psicólogo, eu faço uso de psiquiatra, eu faço uso... Tudo aquilo que pode me ajudar a ser emocionalmente melhor. Porque quando você está com as emoções ajustadas, as suas decisões são melhores. Com certeza. Eu falo o seguinte, você não compra nada ou não faz nada que não tem volta se você estiver feliz demais ou triste demais. Eu não faço. Eu fico quietinha, não vou nem mexer em nada, porque vou fazer bobagem. Isso é engraçado, eu falo isso em todo atendimento meu. Na dúvida não faça, tem essa frase. Na dúvida não decida, na dúvida não fale, né? E nunca com a emoção triste demais ou feliz demais. Porque no outro dia essa emoção passou e você vai falar assim, nossa, por que eu prometi aquele churrasco, aquela festa? Exatamente. Não precisava tanto, podia ter comprado um presente. Exatamente. E é engraçado, tá vendo o conhecimento que você ganha lá atrás? Eu lembro da minha mãe falar para mim o seguinte, minha filha, você pode fazer tudo na sua vida, mas cuidado com aquilo que não tem volta. Uma tatuagem não tem volta, né? Um filho não tem volta. E isso rege a minha vida até hoje.
todas as decisões que eu vou tomar comportamentais que não tem volta, eu peso muito antes de fazer. Porque tem coisa que você faz e tem volta. Uma palavra dita de forma errada, ela pode não ter volta. Uhum. E isso, quando que isso acontece? Quando você está em desequilíbrio emocional. E aí é muito importante a gente falar isso para os pais. Exatamente. Que eu digo o seguinte, gente, problema sempre vai ter. E sempre quando eu vou atender um adolescente ou um adulto, eu falo, tá, mãe, quanto tempo tem que você sente que seu filho precisa de ajuda, que você sente que o comportamento mudou, que você sente que ele ficou retraído, que ele ficou ansioso, que ele começou a comer demais, que ele começou a ficar trancado no quarto, que ele começou a falar que não queria estudar, que não tinha sonhos. Quanto tempo tem? Guaxa, aí faz, ainda para, né? Porque tem tanto tempo. Nossa, eu acho que já tem uns 5 anos que eu pensei. Tem uns 5 anos que eu pensei em procurar ajuda. E aí, Michelle, é engraçado. Então, eu sempre digo assim, quanto antes a gente puder ajudar os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos colaboradores, quanto antes o nosso marido, né, o seu parceiro, o seu namorado, quanto antes você puder ali, você está precisando de uma ajuda, você está precisando desenvolver melhor as suas emoções, as suas atitudes, porque muitas vezes, às vezes a pessoa nem percebe, né? Muitas vezes a pessoa não percebe. E quanto antes a gente intervém, a gente está evitando de problemas lá na frente, né? A gente nem sempre o adulto vai ter essa flexibilidade de mudança que uma criança e um adolescente tem. Então, é importante a gente fixar nisso daí. E a gente já está indo para o final. O papo está ótimo, né? Isso aqui não é podcast, né, gente? Isso aqui é palestra, curso de milhões. Obrigada. Não, que incrível, Michelle. E assim, e aí eu quero te fazer essa pergunta: como ser um profissional apaixonado? Como fazer diferença na vida das pessoas? O que você diz aí para quem está te assistindo? Primeiro você tem que amar o que você faz, realmente se identificar. E fazer hoje o que eu faço, trabalhar com serviço, geração de emprego, né? Trabalhar podendo contribuir na vida do outro, na vida das mulheres, para mim faz toda a diferença. Isso mantém, né, a paixão acesa. E vou falar uma coisa que a gente não falou, que para mim é essencial: lucro. Quando a gente tem um negócio, Thelma, a gente tem que ter lucro. Isso é uma mola propulsora fantástica. Não dá para ser feliz sem lucro. De jeito nenhum. Não dá para a empresa ficar aberta. Tem uma frase que meu marido fala: dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Já ajuda, né? O cenário é outro. Exatamente. Né? Mas fazer o que a gente gosta, ter um propósito por trás. Que, igual o nosso propósito hoje na Fecha Escova, o maior propósito é empregabilidade. Só sabe a dor do desemprego quem já sentiu ela, e eu já senti essa dor. E então isso me move. O que me move, o que me torna apaixonada. E eu amo a minha rotina. Eu amo estar todos os dias na minha empresa. Eu adoro mesmo, né, trabalhar com pessoas e para pessoas. Que maravilha, tá vendo aí, gente? Para manter a paixão, você precisa encontrar o seu lugar, né? O seu chamado. Por que você veio aqui? Todos nós viemos aqui para prestar um serviço para a humanidade. Eu acredito nisso, né? Cada um na sua área, o médico, o advogado, o arquiteto, né? Os empreendedores maravilhosos, né? As pessoas que têm ideias fantásticas que facilitam a vida da gente. E assim, eu também sou muito apaixonada assim, pelas ideias. E eu acho a sua ideia fantástica. Gente, se você quer conhecer mais da Michelle, e eu acredito que você quer conhecer, então entra aí nas redes sociais da Michelle, que é Michelle com 2 L's, Fecha Escova, no Instagram. E aí você vai descobrindo todas as redes sociais que ela tem. E se você quer saber mais da história dela, quer ter mais dicas, então fica aí o Instagram Michelle Fecha Escova, com 2 L's.
Exatamente. E, gente, se você gostou aí do nosso trabalho, eu quero falar para vocês que quem patrocina esse podcast é a Mid6, que trabalha com gestão de redes sociais, com gravação de podcast e muitos outros serviços. Então, fica aí esse Instagram aí também para você poder gravar o seu podcast, se esse é um sonho que você tem. Obrigada, Michele. Eu quero te agradecer. Foi muito bom você estar aqui. Eu sei da sua agenda, mas eu também sei do seu propósito. Obrigada. E é por isso que eu não fico tímida. Eu vou chamar a Michele. Eu sei que daqui a pouco tem que cuidar de menino, tem 1000 coisas para fazer, viagens e tudo. É difícil achar um. Mas eu sei o quanto você se dispõe para ajudar. E eu acho que é por isso que foi tão bom, que faz tanta diferença. Essa paixão, esse brilho no seu olho. Né? E por isso aí esse sucesso também, né, gente? 190 lojas, Exatamente. 1.700 pessoas e vindo mais. Amém. Isso não para, né, Michele? Obrigada, para mim também foi uma honra. Obrigada.